Estamos na reta final da série de mensagens que temos trabalhado aqui. Como é o tema da série de mensagens que temos trabalhado? Batalha na mente. E eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, você que tem participado dessa série de ensinos que nós temos compartilhado aqui. E mais do que participado, eu louvo a Deus pela sua vida que tem entendido e aplicado isso sobre a sua vida. Porque, especialmente nesse ano de 2018, no ano da sabedoria, Deus tem compartilhado conosco a sua palavra e nos levado realmente a um tempo de sabedoria. Os ensinos que nós temos compartilhado aqui, seja no culto de celebração, seja na nossa escola, seja nas nossas células, todos eles têm essa vertente, têm esse direcionamento ligado à sabedoria. E só os sábios entendem o nível de batalha que tem na sua mente, e só os sábios conseguem vencer essas batalhas. E então eu tenho certeza que mais esse conjunto de estudos que temos tido aqui vem para contribuir sobre a sabedoria que Deus tem construído sobre a sua vida. Porque Deus quer que você seja um homem sábio, uma mulher sábia, e a partir disso conquistar, avançar, vencer em todas as áreas da sua vida e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas Deus quer fazer isso através da sabedoria. Desde o início do ano temos ensinado. Salomão recebeu sabedoria de Deus. E através da sabedoria que recebeu de Deus, ele conseguiu conquistar, avançar, ele conseguiu cumprir o propósito de Deus na vida dele e na geração dele. Através da sabedoria. Porque todos aqueles desafios, todos aqueles alvos, todas aquelas metas que Salomão tinha para alcançar sobre a sua vida, seria muito mais difícil, seria muito mais trabalhoso, seria muito mais caro se ele não tivesse sabedoria. E a sabedoria de Deus facilitou o acesso, facilitou o caminho, facilitou o percurso, e Salomão conseguiu alcançar a plenitude daquilo que Deus tinha sobre a vida dele por ter sabedoria. E então com sabedoria fica muito mais fácil para fazermos o que temos que fazer. A Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, que é a inversa da sábia, o que essa mulher faz? Ela destrói, ela derruba com as suas próprias mãos. Então, muitas das vezes, quando estamos na escassez da sabedoria sobre as nossas vidas, repercussões desastrosas vêm sobre a nossa vida. Eu vejo muitas das vezes casamentos sendo abalados por falta de sabedoria, profissionais se dando mal no seu trabalho por falta de sabedoria, pessoas endividadas por falta de sabedoria, relacionamento de pais com filhos, filhos com pais. Eu vejo em várias vertentes da nossa sociedade, da nossa comunidade, pessoas padecendo, pagando um alto preço, fazendo muita força por falta de sabedoria. E mais essa série de mensagens, ela vem exatamente para suprir as nossas vidas nesse quesito de sabedoria e nos tornar homens e mulheres mais sábios, para que isso venha como repercussão no seu casamento, no seu ministério, na sua vida com os seus filhos ou com os seus pais, na sua vida profissional e em todas as áreas da sua vida como um todo. Então o objetivo dessa mensagem é que você se torne um homem e uma mulher com sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor sobre a sua vida. E como disse, estamos aí na reta final dessa série de mensagens e quero recapitular rapidamente as semanas anteriores. Na primeira semana usamos Lamentações de Jeremias 3:21 e dissemos aqui: eu quero trazer à minha memória o que me dá esperança. Jeremias em um momento acordou para essa realidade, tomou um choque diante da realidade que ele estava vivendo e ele disse: eu preciso trazer à minha memória o que me dá esperança. Essa foi a base principal e naquela semana conversamos sobre uma série de coisas, falamos sobre a estatística que nós fizemos aqui. 70% das pessoas estão preocupadas com os seus filhos e a sua família de uma forma geral, estão preocupadas com a sua vida financeira e com a dívida que elas contraíram na sua vida financeira e estão preocupadas também com o seu futuro profissional. Esse é o que
corresponde a 70% das nossas maiores preocupações, daquilo que tem angustiado as nossas vidas. Na segunda semana falamos sobre o Jeremias antes do Lamentações 3:21, falamos do Jeremias antes do versículo 21 e falamos do Jeremias depois do versículo 21. Jeremias antes do versículo 21, um cara aflito, angustiado, um cara que ninguém presta, nem o seu Deus. Porque quando olhamos ali Lamentações 3, a partir do versículo 1, nós vemos o relato que Jeremias faz do seu Deus. Fala que Deus está perseguindo ele, que Deus está fazendo maldade com ele, e que o seu Deus é o seu carrasco. O seu Deus é o seu diabo. É essa aparência, é esse rascunho que Jeremias constrói a partir da realidade que ele está enxergando. Mas ele chega num momento da vida dele que ele vive uma revolução. E ele fala assim: eu preciso parar de pensar nessas coisas. Eu preciso parar de permitir que a minha mente fique pensando nessas coisas. E então, a partir de agora, eu tomo uma decisão. Eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. E quem é o Jeremias a partir do versículo 21? É um homem cheio de fé, um homem grato a Deus, e um homem que diz que a partir daquele momento, independente do que ele está vivendo, ele decide esperar no Senhor. Por mais que as coisas não estejam boas agora, mas ele toma a decisão de esperar no Senhor. E enquanto ele espera, ele decide trazer boas coisas à sua memória, trazer boas coisas à sua mente. E ele assume o controle e a gestão dos seus pensamentos. Na terceira semana falamos sobre o endemoniado gadareno, aquele homem que se encontra com Jesus, e Jesus percebe que ele estava endemoniado e ele se prostra diante dos pés de Jesus, e Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele diz: Legião. Jesus fala: Legião? E ele respondeu: isso, porque somos muitos. E então ali vemos que não é aquele homem que responde, mas sim os demônios que respondem por aquele homem. E à medida que aqueles demônios respondem por aquele homem, nós percebemos que ele perde a sua identidade, ele perde a sua razão, ele deixa de ser ele mesmo por causa daquela quantidade de demônios que estavam dominando a sua mente. E falei que muitas das vezes hoje não estamos possessos, porque possessão é controle, nós estamos possessos de tudo aquilo que nos controla. E então muitas das vezes não estamos possessos de demônios como o gadareno, mas estamos possessos de pensamentos que têm nos afligido e nos impedido de sermos nós mesmos. Porque a preocupação, a angústia tem esse poder, nos impede de sermos nós mesmos. Basta você olhar para uma pessoa que tem síndrome do pânico, basta você olhar para uma pessoa que tem depressão, que você vai ver que aquela pessoa ela deixa de ser ela mesma. Ela não consegue estar com a sua família, não consegue estar em público, não consegue trabalhar, não consegue estar em sociedade, e aquela pessoa ela é retirada, ela é afastada do convívio da sociedade. E com isso nós entendemos que o gadareno também foi assim. O homem vivia nos cemitérios, o homem vivia no meio dos sepulcros, ele foi roubado da sua vida própria. Tudo isso por causa daquela legião de demônios que estavam tomando a mente e a cabeça dele. E então eu trouxe um alerta, que muitas das vezes não estamos possessos pelos demônios, mas estamos possessos de pensamentos que estão nos impedindo de ser nós mesmos e nos impedindo de fazer aquilo, de romper, de chegar onde o Senhor quer que a gente chegue. E na semana passada falamos sobre uma grande estratégia de Satanás, a estratégia da serpente desde o Éden, quando veio e colocou confusão na mente de Eva. Deus disse para Eva: não coma da árvore do meio do jardim, porque se você comer do fruto dessa árvore, certamente você morrerá. E então vem a serpente, bate um papo com Adão e com Eva e diz o seguinte: Deus falou que você não podia comer, não? Deus falou que a gente podia comer de tudo, mas dessa árvore não podia nem comer, nem tocar. E então ela deixa a dúvida no que Deus disse. E a serpente aproveita daquela dúvida e diz: já que você está em dúvida, eu vou lançar uma sementinha do mal. E diz assim para ela: não, Deus falou para você que você não pode comer porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Porque se você comer, certamente não morrerás. Então o que Deus disse? Certamente morrerás. E o que a serpente disse? Certamente
não morrerás. E então Adão e Eva desistem de ficar com o que Deus disse e decidem acatar o que a serpente disse. Em muitos momentos de confusão na nossa mente, essa foi a estratégia da serpente: trazer confusão na mente da mulher e do homem, trazer perturbação de pensamentos, porque aquela conversa, aquele diálogo, por mais que cientistas e teólogos afirmem que os animais naquele tempo tinham capacidade de se comunicar verbalmente, e o homem antes do pecado tinha uma capacidade mental muito maior do que tem hoje, eram capazes de se comunicar por telepatia. Então não sabemos qual foi a ferramenta de comunicação que a serpente e a mulher utilizaram. Se elas falaram um vocabulário verbal, como estamos falando, se conversaram por pensamentos, não sabemos. Mas a questão é que conversaram, a questão é que tiveram ali um diálogo, troca de informações. E o que a serpente fez foi exatamente colocar um pensamento que confundisse a mulher e o homem diante daquilo que Deus disse. E nós vivemos isso no dia a dia. Nós vivemos isso 24 horas por dia, 365 dias por ano. Todos os dias existe um pensamento que vem na sua cabeça para te confundir. Todos os dias confusões são lançadas. Todos os dias vem coisas para confundir a sua cabeça com relação à sua esposa, com relação ao seu esposo, com relação aos seus pais, com relação aos seus filhos, com relação ao seu trabalho, com relação ao seu ministério, com relação ao seu pastor, com relação ao seu líder. Todos os dias vem pensamento na sua mente para te confundir. E pode ter certeza que nenhum desses pensamentos vem para te fazer continuar no curso que você está. Muito pelo contrário. Esses pensamentos vêm para confrontar, para tirar você do curso que você se encontra. E essa foi a estratégia de Satanás, da serpente lá no Éden, e continua sendo a estratégia hoje, e a mesma estratégia que tem funcionado sobre a vida de muitas pessoas. E eu falei, no caso do endemoniado gadareno, Satanás entrou na mente dele com muitos demônios e tomou conta da vida dele, do corpo dele com muitos demônios. E hoje ele não tem tido nem esse trabalho com a gente. Basta lançar os pensamentos que ele tem lançado sobre a nossa mente e tem sido suficiente para nos manter cativo, refém. E presta atenção que a partir dessa confusão que a serpente faz, o homem e a mulher se desviam totalmente do propósito que Deus planejou. E nós temos desviado muitas das vezes do propósito. Nós perdemos muitas das vezes o alvo, o objetivo nas nossas vidas. Nós mudamos de lugares, nós mudamos de famílias, nós largamos mulheres, esposos, nós tomamos decisões radicais e erradas sobre as nossas vidas por causa de pensamentos errados que vêm na nossa mente e nós não temos capacidade de controlá-los, ou não tínhamos até então. E esses pensamentos fazem com que a gente tome decisões erradas e essas decisões trazem consequências e resultados desastrosos sobre as nossas vidas. Mas tudo isso pode ser limitado e evitado no nível da nossa mente, no campo da mente, antes que isso repercuta para o campo espiritual ou para o campo físico. E é isso que o Senhor tem ministrado ao longo dessas semanas. Hoje é a 5ª mensagem dessa série e eu quero compartilhar algo com vocês. Quero continuar dentro da base da reflexão de Lamentações 3:21. Não precisa abrir, que nós temos falado muito aqui e decorado. Quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Jeremias aqui apresenta uma possibilidade que até então era desconhecida para mim e para você. E qual é essa possibilidade que Jeremias mostra? Ele diz assim: é possível controlar a sua mente. Eu não sei se você já viu aí filmes, séries e tantos desenhos e tantas coisas que tem disponível a nível de entretenimento, mas ficções científicas baseadas nisso, em controle de mente. Se utiliza muito isso, muitas ferramentas para controlar mentes, e se utiliza também do controle da mente para controlar também o mundo ao seu redor. E existem muitos filmes, muitas séries, muitas histórias
baseadas nesse entendimento, nessa ficção científica de controlar a mente e uma mente que controle o mundo também. E Jeremias aqui nos apresenta uma possibilidade desconhecida. Uma possibilidade que muitas vezes a gente só via lá nos filmes e nas séries da Netflix. Mas uma possibilidade que é real nas nossas vidas. Jeremias diz que é possível controlar a sua mente. E ele diz, não precisa de aparelho, não precisa de equipamento, não precisa de tecnologia, não precisa de sessão de descarrego nem de yoga, e é possível controlar a sua mente através de uma forma simples e objetiva. E a partir daqui, nós entendemos que é possível sim controlar a mente, mas nós não conseguimos fazer isso, e nós perguntamos, como que podemos controlar a nossa mente? Porque o que nos parece é que a nossa mente ela tem vida própria e independente. Parece que existem duas pessoas dentro da gente. Parece que existem duas personalidades. Eu não sei se você já brigou com a sua mente como eu brigo com a minha. Todos os dias eu luto muito com a minha mente. Todos os dias eu preciso lutar, travar batalhas, colocar limites, estipular limites para a minha mente, porque se eu permitir, ela trabalha muito desenfreada. E a ponto de não me deixar dormir. A ponto de estar dormindo e acordar pensando em alguma coisa, maquinando alguma coisa. A ponto de se levantar para ir no banheiro, fazer xixi, não poder deitar e dormir mais. Por quê? Porque acordei, a mente ativou e a mente já começa a processar, já começa a definir as coisas. E então, isso em si não é nem a questão ruim. Mas a questão é o que a minha mente está pensando. O que a minha mente está planejando. Porque isso é tão sério que o que ela planeja aqui, o que a minha mente está planejando agora à noite, vai planejar nessa madrugada, sabe quem ela vai usar para executar o que ela planejou? Euzinho. Amanhã eu vou fazer tudo o que ela maquinou. Então, se ela começar a maquinar agora à noite e ao longo dessa madrugada, que amanhã eu tenho que ligar para alguém, escorraçar alguém, amanhã eu tenho que chamar alguém no gabinete e arrancar o couro, então você já sabe, se recebeu uma ligação, uma mensagem minha, já sabe que deu ruim, né? Se eu marcar uma reunião com você amanhã, já sabe que deu ruim. E então, se a minha mente começar a maquinar isso, adivinha quem vai fazer isso amanhã? Euzinho. Eu mesmo vou fazer. E então por isso que é tão importante entendermos o que Jeremias está falando. Porque não adianta a gente continuar convivendo nessa passividade com a nossa mente. Não, tranquilo, deixa ela lá, eu estou aqui. E a gente vai se dando bem, vai se relacionando bem. Não adianta continuar tentando viver assim com ela, porque ela não tem jogado assim com você. Ela tem jogado para te dominar, ela tem jogado para te escravizar, ela tem jogado para obrigar você a fazer aquilo que ela determina. E, no entanto, Jeremias nos ensina uma coisa: eu posso assumir o controle da minha mente, porque a partir de um momento eu posso dizer para ela o que eu vou pensar ou não. Eu posso determinar o que eu vou pensar, o que eu vou planejar, o que eu vou escolher para estar na minha mente ou não. E por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, nós sofremos. Já dizia o profeta Oséias: o meu povo sofre por falta de conhecimento. E então Jeremias conheceu uma possibilidade, a possibilidade de controlar a sua mente. E nós, quando não conhecemos essa possibilidade, nós sofremos, porque ao invés de controlarmos a nossa mente, nós somos controlados pela nossa própria mente. Abre, por favor, a sua Bíblia no livro, na carta, na epístola de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Novo Testamento, 3 livros, o 4º livro para terminar a Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou fala: minha mente não deixou eu achar. Estou na batalha da mente aqui. Eu sei onde está, mas a minha mente está confusa e eu não encontrei.
Você que nos visita, o irmão que está ao seu lado aí vai compartilhar, dividir a Bíblia com você, ou se você trouxe, podemos te ajudar a encontrar. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler? Olha só aí. Prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Presta atenção agora. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Em outra versão, toda pessoa se torna escravo daquele por quem é vencido. Usando esse pressuposto como base, eu afirmo e garanto para você que nós somos escravos da nossa mente. E quando Jeremias estava vivendo o momento antes do versículo 21, ele estava escravo de uma mente pessimista. Que ninguém prestava, que o seu mundo não prestava, que o seu Deus não prestava. Mas chega um momento que ele decide viver uma libertação. É por isso que aquele caso do gadareno endemoniado que nós conversamos nas semanas anteriores faz tanto sentido para essa mensagem que nós temos trabalhado de batalha da mente. Porque para aquilo a qual nós perdemos, nós nos tornamos escravos. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que é viciada em crack, por exemplo. Ela não consegue vencer a vontade de usar o crack. E então ela usa o crack. E em pouquíssimo tempo, ela se torna o que do crack? Escravo. Refém. E chega a ponto que uma pessoa de boa índole, a pessoa rouba, a pessoa mata, a pessoa faz atrocidades para conseguir aquela droga. Esses dias estava vendo um documentário e a pessoa falou no documentário assim: se eu tiver R$1 e puder ir no restaurante de R$1 para comer, ela falou que ela estava já uma semana sem comer nada. E ela tinha um dinheiro assim para ir no restaurante popular, acho que era R$1. E ao invés de comer, ela foi lá e comprou droga. Ela falou: a vontade de usar droga, de fumar o crack, é maior do que a de comer. Mesmo que eu esteja uma semana sem comer um biscoito, a vontade de usar crack é mais forte do que de comer. Então você vê o nível de domínio que esse vício tem sobre a mente dessa pessoa. Você vê o nível de domínio que a mente da pessoa estabelece sobre ela. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: aonde vem primeiro a vontade de usar o crack, de fumar o crack? Na mente. E a mente manda o comando para todo o corpo. Corresponde biologicamente a toda a extremidade do organismo. E a pessoa toma as decisões, as atitudes com base naquilo. É por isso que Pedro nos orienta: toda pessoa se torna escravo daquilo por quem é vencido. É por isso que quando as batalhas começam na nossa mente, se nós não vencermos essa batalha, nós seremos escravos. Nós estaremos sendo escravizados pela nossa mente. E a partir disso surge uma reflexão que a gente tem aqui há tempo. A gente falava isso ligado às emoções, mas nós podemos agora trazer sobre os pensamentos. A gente falava assim: emoções, você só tem duas escolhas. Ou você domina, ou você é dominado por elas. E da mesma coisa nós podemos falar sobre os nossos pensamentos. Sobre os nossos pensamentos nós só temos duas opções. Ou você domina os seus pensamentos, ou você é dominado por eles. E muito mais do que ser dominado, segundo Pedro, não é a segunda carta não, né? Segundo disse Pedro, você se torna escravo dos seus pensamentos. Você sabe o que é um escravo? É uma pessoa que perde a identidade. É uma pessoa que perde a sua missão. É uma pessoa que perde o seu propósito. Isso é ser escravo. E agora você não tem mais o seu nome, você passa a ser escravo de fulano de tal. Era assim que funcionava no período de escravidão, por exemplo, aqui no Brasil.
O escravo não tinha o nome dele, ele era o escravo do senhor fulano de tal. Ele não tinha mais propósito, objetivo de vida. O objetivo dele era trabalhar para aquele senhor, enriquecer e sustentar os propósitos daquele senhor. E então uma série de coisas acontece quando nós nos tornamos escravos. E Pedro está dizendo, é possível você se tornar escravo dos seus pensamentos. Porque se você não consegue vencer a batalha dos seus pensamentos, você vai ser escravo deles. Então, diante disso, surge aqui um apelo para mim e para você. É urgente a questão de dominarmos os nossos pensamentos. Não dá mais para esperar para amanhã, para colocarmos isso em prática. Não dá mais para esperar o ano de 2019 começar, assim como você já colocou na sua lista da dieta que você vai fazer, dos livros que você vai ler, de não sei o que lá. Eu sei, essas coisas podem ficar até para 2019, exercício físico, né? 2019 você vai caminhar, vai pedalar e não sei o que lá. Tudo bem, essas coisas podem até esperar em 2019. Mas o controle da sua mente precisa começar agora. Você precisa tomar uma decisão de deixar de ser escravo a partir de agora. E o que me chama muita atenção, Jesus um dia falou, não precisa abrir, Lucas 16:8, Jesus disse, os filhos das trevas, muitas das vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que Jesus fala isso? Porque muitas das vezes a nossa conduta como filho da luz é inferior àqueles que são filhos das trevas. E nessa área da mente, do controle da mente, nós sofremos exatamente essa discrepância. Os filhos das trevas, por exemplo, têm projetos ligados ao ocultismo, por exemplo, e muitas ferramentas de controle de mente. Eu citei aqui, por exemplo, o yoga tem projetos para controlar a mente. O Feng Shui tem projetos para controlar a mente. O espiritismo tem várias ferramentas para controlar a mente. E são pessoas que conseguem controlar a sua mente, conseguem controlar os seus pensamentos. Já viu uma pessoa, num momento, numa série de yoga ali? Já viu? Pode cair um mundo ao seu redor que ela não sai ali daquele momento, daquele propósito. E o que ela está fazendo ali? É autocontrole. Em outras palavras, se chama domínio próprio. Em outras palavras, ela está controlando a sua mente. Naquele momento ali, muitas das vezes a pessoa começa aquele momento ali sentindo calor, sentindo fome, sentindo frio, mas ela tem que chegar a um ponto de que nada externo mais ocupe ela, aflinja ela, e ela consiga chegar a um ponto de desconexão total, como se ela estivesse em coma, mas ali viva, pronta, com a sua faculdade mental a 100%, a todo vapor. Isso é exercício de controle de mente. Isso é uma ferramenta para colocar a mente como escrava da pessoa. A mente a serviço daquela pessoa. E assim como outros aqui que eu citei para você, que tem diversas ferramentas, e digo para você, funciona. Mas não precisa ir lá procurar, porque nós temos ferramentas melhores aqui. Os filhos das trevas às vezes são mais prudentes do que os da luz. Mas quando os filhos da luz são sábios, esses se tornam prudentes. Porque a sabedoria e a prudência, diz Provérbios, andam juntas. E então, quando nós nos tornamos sábios, nos tornamos prudentes também. Partindo dessa possibilidade que Jeremias nos apresentou, que é possível controlar a mente, e partindo dessa denúncia que Pedro nos faz, que toda pessoa se torna escravo daquilo a qual não consegue vencer, eu digo para você, você precisa vencer as batalhas da sua mente para deixar de ser escravo. Olha a pessoa que está do seu lado, diga assim, você precisa, de uma vez por todas, passar a vencer todas as batalhas que acontecem na sua mente. É isso aí. Sabe como que se chama esse processo, irmão? Libertação. E você vai olhar assim e falar, que é isso, pastor? Libertação? Está dizendo que eu estou endemoniado, preciso de libertação? Como eu disse, irmãos, às vezes não precisa ser libertado dos demônios, mas precisa libertar dos seus pensamentos. Pensamentos que têm te aprisionado e que têm te feito escravo. E você me pergunta, então na prática, como que eu posso fazer isso? Vou te ensinar. Abra sua Bíblia agora em Romanos. Volta um pouquinho.
Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, para sermos bem objetivos. Romanos 12, 2. Quem achou diz amém. Amém. Tem pouca pessoa, ou não quis falar ou não achou. Romanos 12, 2. Quem não achou, fala me ajuda. Ou tá mudo, ou todo mundo achou, né? Quem não achou, faz assim, ó, um sinal com a mão. Então, se tivesse mudo, pelo menos ia conseguir fazer um sinal com a mão. Vamos ler. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Preste atenção aqui numa coisa. O que é conformar? Traduzindo essa palavra para você entender. Tomar forma. Isso é conformar. Não tome a forma do mundo. Por exemplo, a água é um material, é um líquido que toma forma. Está vendo a água que está dentro dessa garrafa? Qual a forma da água nesse momento? Isso. Não é a forma química não da água. É o formato que ela tomou aqui, da garrafa. Tudo bem? Agora olha só, preste atenção. Eu vou colocar aqui agora nesse copo. Qual é o formato da água agora? Do copo. Se eu colocar num pinico, qual vai ser o formato da água? Do pinico. Mas eu não vou beber mais, né? É claro que não vou. Enquanto está na garrafa, no copo eu bebo. No pinico não bebo mais. Em qualquer lugar que você colocar a água, ela vai tomar a forma daquele lugar. O que Paulo está nos pedindo aqui é o seguinte: não tome a forma desse mundo, desse século. Porque a forma que esse mundo está tomando é esquisita, é estranha. Sim ou não? Vale para hoje também? Vale? Então. Mas presta atenção. E como que eu vou fazer para não tomar o formato desse mundo? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção que tem duas palavras aqui muito importantes: transformação e renovação. Você precisa ser transformado. A cada dia que passa tem que acontecer uma transformação na sua vida, para que você não tome a forma que o mundo está querendo que você tome. E então você tem que se transformar. Aos olhos do mundo, você tem que se deformar. O mundo manda você ter uma forma e você tem outra. Logo, aos olhos do mundo, você está deformado. E então é isso que Paulo está dizendo. Você tem que transformar. Você tem que tomar outra forma inversa do que esse mundo está propondo que você tome. E só tem uma forma de você tomar essa forma nova, essa transformação. E como é a forma? Qual é o jeito? Através da renovação da vossa mente. Renovação para transformação. Renovação para transformação. Fala comigo. Renovação para transformação. Presta atenção, você precisa renovar a sua mente. E o que é você renovar algo? Por exemplo, um seguro, quando você renova o seguro, você começa ele de novo, você estabelece um novo tempo, você estabelece um novo limite. Quando você renova a sua paciência, quando o Senhor renova a misericórdia dele sobre as nossas vidas, quer dizer que a validade aumentou, quer dizer que o prazo aumentou, quer dizer que a vigência está valendo, e a nossa mente ela precisa ser renovada, para que haja transformação nas nossas vidas. E o que é essa renovação? A renovação é um ensino através da palavra do Senhor. Todas as vezes que estamos aqui hoje, você está vivendo um processo de renovação da sua mente. O mundo lá fora ensina para você princípios e valores que querem te colocar na forma dele.
Mas quando nós vamos para a presença do Senhor, nós somos informados, ensinados de forma diferente, de forma oposta que o mundo está ensinando, e você sofre então uma renovação na sua mente com base na palavra do Senhor, com base na esperança do Senhor, com base na fé do Senhor, com base na expectativa do Senhor. Então, todas as vezes que buscamos algo da presença do Senhor e colocamos aquilo na nossa mente, a nossa mente está sendo renovada. E quando a sua mente é renovada, o que acontece com a sua vida? Acontece uma mudança, acontece uma transformação. Paulo condiciona a mudança, a transformação que precisamos tanto na nossa vida, com a renovação da nossa mente. Por que muitas das vezes não conseguimos encontrar a mudança que precisamos em nós, nas nossas vidas? Por que não conseguimos? Porque a nossa mente não está sendo renovada. Muito pelo contrário, ela está sendo atrofiada pelos pensamentos, pelo pessimismo, pelas estatísticas ruins, pela realidade que o mundo está enfrentando lá fora. Tudo isso tem sido jogado em cima de você, o índice de violência, de desemprego, as estatísticas ruins, tudo tem sido jogado em cima de você, e ao invés da sua mente ser renovada, a sua mente é atrofiada e colocada na forma que o mundo quer. Mas quando estamos em Deus, buscamos na palavra do Senhor, o que acontece com a nossa mente? Ela é renovada. E o que acontece quando a sua mente é renovada? Você é transformado, você muda. Fala assim, quando a minha mente é renovada através da palavra, do ensino do Senhor, eu sofro mudança. A todo momento eu tenho visto pessoas dizer assim, pastor, eu vou fazer uma mudança radical na minha vida. Presta atenção aqui, ó, olha para mim. Pastor, eu vou fazer uma mudança radical, vou tomar uma mudança radical na minha vida. É mesmo, irmão? O que você vai fazer? Não, eu vou mudar de casa, vou morar em outra casa agora. Fala, olha, legal, bacana, parabéns. E chega outro e fala, não, eu vou mais fundo. Eu vou mudar de bairro. É porque eu mudei de casa, mas continuei no mesmo bairro, então a minha vida não mudou muito. Para acontecer a mudança que eu preciso mudar de bairro, morar em outro bairro. E a pessoa vai e muda para outro bairro. O outro muda de cidade, o outro muda de estado. E tem gente que muda até de país. E sabe qual é a motivação que tem levado pessoas, por exemplo, que saem do Brasil para ir para Portugal, para os Estados Unidos e para tantos outros lugares que estão prometendo mundos e fundos, que tem lá uma vida boa, danada lá? Sabe qual é a expectativa dessa pessoa? Mudança de vida. Não, porque aqui eu trabalho muito, tenho pouco resultado, tenho não sei o que lá, tá lá, eu estou cansado dessa vida. Aí a pessoa está com medo da violência, a pessoa está com dívida, a pessoa está com não sei o que lá, a pessoa muitas das vezes também fez o que não deveria, e então ela se vê em meio àquele desespero e fala, eu quero mudar de vida, e a escolha que ela faz é mudar de geografia para mudar de vida. E então, com base nisso, a gente vê pessoas mudando de geografia, a gente vê pessoas mudando de emprego, a gente vê pessoas mudando de profissão, a gente vê pessoas mudando de time, de igreja, de mulher, mas a vida não muda. A vida continua igual ou pior. Se bem que tem um caso de times aí, se o pessoal mudar, vai melhorar. Se mudar, parar de torcer determinados times, vai ficar até bom, né, pastor? Não sei, né? Senato está falando, né? E então, queridos, pessoas acham que mudando de profissão, de geografia, vai mudar. E não muda, continua igual e pior. E a pergunta que eu te faço é, por quê? Por que a pessoa vai morar em outro país e não muda? Por que a pessoa casa com outra mulher e não muda? Por que a pessoa muda de profissão? Não é só de emprego não, muda de profissão e as coisas não mudam. Por que elas decidem tomar uma mudança tão repentina nas suas vidas e nada mudou? Porque para que haja uma mudança verdadeira, com base no que Paulo está nos ensinando, não tem que haver só uma mudança externa de geografia, tem que haver uma mudança de mente. Paulo nos ensina, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Só vai haver transformação, só vai haver mudança verdadeira na sua vida, quando houver renovação na sua mente. Quando a sua mente for renovada. Sabe o que é renovar? Reciclar. É o outro sentido de renovação. Quando você recicla
você pega o que não presta, tira e transforma aquilo no que presta. Esse é o processo de reciclar. Quando Paulo fala que nós temos que renovar a nossa mente, ele está dizendo que nós precisamos reciclar os nossos pensamentos, tirar os pensamentos que não prestam e estão nos vencendo e colocar os pensamentos bons. E nós caímos de novo em Lamentações 3:21, quando Jeremias diz: eu preciso trazer à memória o que me dá esperança. Por isso que não adianta ir para os Estados Unidos, mas continuar com os mesmos pensamentos, com a mesma opressão, com a mesma batalha na sua mente. Por isso que não adianta casar com uma mulher mais nova, mais bonita, com um homem também com dinheiro, com não sei o que lá, porque você vai continuar com as mesmas batalhas na sua mente e a opressão não vai diminuir. Por isso que não adianta mudar de profissão, que também não vai mudar, porque a mudança que precisa acontecer é na sua mente. Precisa reciclar os seus pensamentos, precisa acontecer o que a Bíblia chama de metanoia, transformação dos nossos pensamentos, a transformação da base dos nossos pensamentos, porque enquanto isso não acontecer, não acontece mudança nenhuma nas nossas vidas. E então o problema é que nós queremos mudar o mundo. Esposos querem mudar a esposa. Não é mudar de esposa, agora que eu estou falando, não, mudar a esposa. Tem isso que eu não gosto nela, tem aquilo que eu não gosto, e até ora jejua e pede a Deus para mudar. E esposos querendo mudar esposas e esposas querendo mudar esposos. Pais querendo mudar filhos e filhos querendo mudar pais. Pastores querendo mudar discípulos e discípulos querendo mudar pensamentos de pastores. E assim nós vimos isso na sociedade. Patrões querendo mudar funcionários e funcionários querendo mudar pensamentos de patrões. Um povo querendo mudar os políticos e os políticos querendo mudar o povo. E aí nós nos envolvemos nessa corrente, nessa ação conjunta que a nossa sociedade vive, nesse multirão de mudança. Vamos mudar o mundo, vamos mudar todo mundo, vamos mudar. Mas o curioso é que a mudança tem que começar lá. Eu quero mudar o mundo, mas mudando a minha esposa, mudando o meu patrão, mudando o meu pastor, mudando não sei quem. No entanto, Paulo nos ensina o oposto, o contrário. Para acontecer uma revolução na sua vida, para acontecer uma transformação na sua vida, não precisa mudar nada que está fora. Não precisa mudar o princípio de geografia, não precisa mudar nada. Basta mudar o seu pensamento. Basta renovar, basta reciclar aquilo que tem habitado na sua mente. Aí, a partir daí, você vai viver uma grande revolução. O problema é que queremos mudar o mundo, mas sem partir de nós, sem começar de nós. A mudança tem que partir dos outros. E nós queremos tanto mudanças em nós de discurso, de hábitos, de resultados, e nas pessoas também não conseguimos. E por que não conseguimos? Paulo está dizendo, porque primeiro tem que haver uma renovação na mente, uma reciclagem nos pensamentos, porque você não vai falar outra coisa se você continua pensando na mesma coisa. Tem como você falar uma coisa diferente se você continua pensando naquilo? Já viu você falando de madrugada, dormindo e falando? Sabe por que você falou daquilo? Porque a sua mente, por mais que você esteja em um nível de inconsciência, você está dormindo, a sua mente está pensando naquilo. E olha, irmãos, se cair na besteira de falar bobeira, porcaria, está enrolado, hein? O cara pode estar dormindo, roncando. Se falar nome de ex-namorada, está enrolado. Justa causa, né? Tem nem conversa, na hora. E então, por mais que você não saiba, a sua mente está pensando, processando. Muitas das bases dos sonhos também são formadas através dos pensamentos. Aquilo que você pensou ao longo do dia, aquilo que te preocupou, e muitas das vezes, mesmo involuntário, você não quer pensar naquilo, mas a sua mente, quando você está dormindo, ela está solta, decidindo ela no que ela vai pensar. Por isso que muitas das vezes vem determinados sonhos, existem sonhos humanos, físicos, e existem sonhos espirituais. E eu estou falando dos humanos. Por isso, muitas das vezes, vêm sonhos humanos sobre a nossa mente em função daquilo que tem ocupado o nosso pensamento. Então, não dá para mudar um comportamento, não dá para mudar um discurso, não dá para mudar um hábito, se a gente não mudar
o pensamento. Tem gente que quer mudar, não, eu vou emagrecer, eu vou fazer não sei o que lá. Meu irmão, deixa eu te falar, quem já fez cirurgia de estômago aqui sabe do que eu estou falando, redução de estômago que eu estou falando. Você antes faz um tratamento psicológico e lá os profissionais te orientam, falam assim, não adianta você fazer a cirurgia de redução do estômago se você não mudar a sua mente. Você pode não ter mais estômago de obeso, mas vai ter mente de obeso. E depois o seu estômago vai se tornar de novo um estômago de obeso. Não é isso que se fala? É exatamente isso. E então não adianta haver uma mudança física se não houver uma mudança na mente. Porque por mais que fisicamente a gente force um determinado comportamento, a nossa mente todo momento nos dizendo o que temos que fazer, ela vai nos levar de novo àquele comportamento, àquele discurso e àquele mesmo resultado. Então toda mudança que você queira, seja emagrecer, seja de melhoria no seu trabalho, na sua célula, na sua vida profissional, financeira, na sua igreja, seja qual mudança você precisar, tenha certeza de uma coisa, a primeira atitude, a primeira decisão que você tem que tomar é dentro da sua mente. Hoje esse mundo que nós temos oferecem muitas decisões, muitas atitudes extremas e nos oferece como primeiro passo. Mas nós temos que entender que toda mudança verdadeira que nós queremos nas nossas vidas precisa começar, precisa partir da nossa mente. Agora, a partir disso, a partir da informação que você precisa controlar a sua mente, eu imagino que você deva estar preocupado, aflito com isso. Como que eu vou fazer para controlar minha mente? Será que já inventaram um aplicativo que eu posso instalar, baixar e instalar no meu celular? Que eu vou dizer aqui, eu vou selecionar quais os pensamentos que eu vou ter? Ainda não. E eu acredito que nem vai chegar esse ponto. Na verdade, nós controlamos eles, mas eles não nos controlam. Não podem nos controlar. Eles podem, no máximo, nos monitorar, mas o controle, não pode haver esse controle, porque o controle tem que ser do Senhor sobre as nossas vidas. Então, já que não tem um aplicativo para controlar, você dizer o que você quer pensar e o que você não quer pensar, a pergunta que nós fazemos é essa: como que eu vou controlar meu pensamento? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Faz esse favor. Como que nós vamos fazer isso, irmãos? A psicologia já provou que a nossa mente não aceita a negativa. Por exemplo, não pense no espeto de picanha ao ponto, com a gordurinha e o garçom cortando. Não pense nisso. Tem como? Não tem. Não pense em um Fusca vermelho. Por favor, estou te pedindo, não pense em um Fusca vermelho. O que aconteceu? Principalmente com a picanha ao ponto. Você pensou na hora. Deu até fome. Presta atenção. A nossa mente não aceita negativa. Não adianta você ficar lutando assim. Não posso pensar nisso. Não posso pensar nisso. Não posso pensar nisso. Não posso pensar. Sabe o que você está fazendo? Você está piorando. Você está dando informação para a sua mente pensar sobre aquilo. Entendeu? Então, por exemplo, tem um negócio para resolver no trabalho amanhã. Tem uma conta para pagar amanhã. Alguém vai gritar: me achou aqui, ó. Não grita não, fica quieto. Tem uma coisa dessa pensando, para resolver amanhã, essa semana. Quanto mais você falar: cara, eu estou aqui no culto, eu não posso pensar no boleto, eu não posso pensar na conta, eu não posso pensar naquela situação, mais você vai pensar. Porque a nossa mente, ela não aceita negativo, ela não aceita você dizer para ela que você não pode pensar naquilo ou que você não pode pensar naquilo outro. O que nós precisamos fazer é educar, adestrar, controlar os nossos pensamentos. E a pergunta que você fez é essa: como? Abre aí, por favor, Filipenses. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Se você tiver ainda em Romanos, só passar 2 livros, Coríntios e Gálatas. Próximo. Não, Efésios também. Filipenses. Passa Coríntios, Gálatas, Efésios.
chegou Filipenses. Filipenses 3,